Abra sua Bíblia comigo, Salmo 127. Glória a Deus. Hoje nós vamos encerrar esse propósito. É lógico que nós não vamos deixar de orar pelas nossas famílias, mas hoje nós vamos finalizar com chave de ouro, orando. E eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas, todos os dias, em todos os cultos, em todo momento que nós consagramos e abrimos mão do nosso comodismo, entregamos ao Senhor algo que nos custe. Amém? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Presta atenção numa coisa. Todas as vezes que nós nos propomos a fazer alguma coisa, que nós vamos tomar alguma coisa que o inimigo roubou das mãos dele, ele vai nos resistir e vai tentar nos impedir. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê, irmão? Às vezes nós não entendemos muito bem guerra espiritual. Às vezes nós achamos que é exagero. Nós achamos que quando se fala de demônios e mundo espiritual, nós estamos exaltando o diabo e não falando de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, hoje no mundo espiritual está tendo uma batalha para que você não receba a bênção. E eu quero te explicar por quê. Hoje nós vamos terminar o nosso propósito, e é um assunto extremamente importante que eu deixei para o final, de propósito. Porque é um assunto que eu quero que você pense bem. Eu quero que, se for necessário, você perca o sono por ele. Mas é necessário para que a nossa família não venha cair nas mãos do diabo, que nós entendamos esse assunto. Você percebeu quantas crianças estavam agitadas hoje? Você percebeu o quanto foi difícil ficarem quietos no momento do louvor? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo tem entrado dentro das famílias, tem tomado o controle das famílias através da negligência dos pais com os filhos. E é desse assunto que nós vamos tratar hoje. Porque não adianta nada eu começar a falar que eu sou espiritual, que eu vivo fazendo as coisas para o Senhor, e eu não sei lidar com aquela herança que o Senhor me deu. Aqui fala, no Salmo 127, no verso 3, que herança do Senhor são os filhos. Diga, herança do Senhor. Deus vai te dar algo ruim, irmão? E às vezes nós não entendemos isso. Ou nós idolatramos os nossos filhos, ou nós negligenciamos o cuidado com os nossos filhos. E é muito interessante essa questão, porque aqui fala no verso 5, no finalzinho, que aquele que tem muitos filhos não será envergonhado quando ele for lutar com o inimigo. E muitos estão sendo envergonhados nesses dias pela sua negligência com seus filhos. E nós vamos entender algumas coisas muito importantes e práticas hoje, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém? Nós começamos falando de salvação. Você orou pela salvação da sua família, irmão? Continue orando, não pare, não desista, né? Porque às vezes a gente ora por um ano, acha que, não, vou desistir, não funcionou. Não tem oração que não funciona, tá? Não tem oração que não funciona. Põe isso no seu coração. Outra coisa, nós oramos pela nossa saúde física, emocional e espiritual, amém? Você orou pela saúde da sua família, irmão? Continue orando, porque o inimigo tem atacado muito a nossa saúde nesses últimos dias. Porque é uma maneira dele até nos tirar da comunhão.
Vocês perceberam quantas pessoas ficam doentes e não vêm à igreja? Quantas pessoas ficam doentes e não conseguem trabalhar? Isso aí é uma estratégia do inimigo, muitas vezes. Depois nós fomos para os relacionamentos. Diga comigo, relacionamento. Foi o dia que mais houve resistência no mundo espiritual. Porque é uma das grandes falhas que nós, como povo de Deus, estamos tendo dentro da nossa casa. Relacionamento. Nós não respeitamos, não somos respeitados, ou às vezes nós exigimos e não fazemos, e muitas coisas têm acontecido muito grave, coisas graves na nossa família por causa disso. Depois nós fomos para a nossa vida financeira, e esse todo mundo fica feliz, porque você quer ver o povo feliz, fala assim, vamos orar para você ter dinheiro. Não, nós não oramos para que você tivesse dinheiro, nós te ensinamos aquilo que pode te levar à pobreza, porque são quebras de princípios. E eu fiquei muito incomodada, porque eu quero encerrar com esse assunto, porque uma das quebras de princípio que nós estamos vivendo hoje, dentro da nossa casa, é a questão da educação dos nossos filhos, da disciplina com os nossos filhos. Às vezes nós nos cansamos tanto com o nosso trabalho do dia a dia, para trazer o sustento para a nossa família, que quando chega a hora de disciplinar, ou de amar, ou de cuidar dos nossos filhos, nós já não temos energia mais. E nós deixamos a desejar. Por que eu estou dizendo isso? O que é mais certo, meu querido? Você vir para a igreja e trazer o seu filho, ou você vir para a igreja e deixar o seu filho para trás? O que é mais certo, irmão? Então você entendeu isso. Que bom. Esse é o primeiro passo. Porque às vezes nós acostumamos, quando são pequenininhos que dão trabalho, deixar com alguém para a gente ficar sossegado. Eu quero dizer que depois, quando ele crescer, ele não vai querer vir. E aí você não vai conseguir trazer, porque você perdeu sua autoridade. Porque você não ensinou desde pequeno. Porque é mais cômodo, é mais fácil. E a primeira coisa que eu quero tratar com você é isso. O seu filho tem que andar com você. Depois vai chegar o tempo que ele vai se casar, ou que ele vai sair para estudar, ou alguma coisa, aí ele não precisa andar com você. Mas ele já vai ter os princípios no coração dele, para que ele não se desvie. E eu quero definir com você o que é disciplina. Disciplina, a palavra, diz assim, obediência às regras, aos superiores, regulamentos. As pessoas têm horror a isso. Ordem, conduta que assegura o bem-estar. Sabia? No dicionário. Não sou eu que estou inventando. Disciplina é uma conduta que assegura, que nos dá certeza do bem-estar. E por que nós somos tão avessos à disciplina? E fala aqui que é uma conduta que nos assegura o bom funcionamento das coisas. E nós vamos tratar sobre disciplina. Abre sua Bíblia comigo, Hebreus 12, para nós começarmos. Hebreus 12, 4. Achou aí? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Quero parar aqui. Nós vamos entender algumas coisas sobre disciplina e correção,
que diz respeito a nós com os nossos filhos e a nós com o Senhor. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Então é isso que diz essa palavra. Não é para eu desmaiar e morrer e achar ruim e cair o beiço na hora que Deus me disciplina. Porque aquele que não recebe disciplina não é filho, é bastardo. O filho é disciplinado porque o pai o ama. Tem algum pai, alguma mãe aqui que já disciplinou o filho porque tem ódio dele? Se tem algum, diga amém. Nós disciplinamos os nossos filhos porque nós os amamos. Amém, pais? Então nós vamos aprender algumas coisinhas. Porque talvez nós desmaiamos quando o Senhor nos corrige, e desmaiamos na hora de corrigir os nossos filhos, e desmaiamos porque trabalhamos muito e achamos que só o material que nós temos que dar para eles, e tudo isso acaba em maldição. Porque nós vamos levar os nossos filhos para o inferno. E Deus vai requerer o sangue dos nossos filhos de nós. Porque eles são responsabilidade nossa. Então eu quero que você abra comigo Provérbios capítulo 23, para nós começarmos. A primeira coisa que nós temos que fazer, disciplina e limite na educação dos nossos filhos. Quem ainda não tem filho, é bom que você vai aprendendo e que você vai entendendo como você tem que se submeter ao Senhor. E os que são solteiros, aos pais. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Sabe o que é fustigar? Castigar. Aqui fala, em Provérbios, que nós não podemos deixar de disciplinar e de corrigir. Ninguém vai morrer. Ai, coitadinho do meu... Ele não vai morrer. Agora, se você não disciplinar, ele vai para o inferno. Se você deixar o seu filho do jeitinho que ele quer, a Deus dará, como nós estamos vendo hoje em dia, ele vai para o inferno. Nós temos visto uma atitude, hoje em dia, em todas as pessoas, não só nos jovens, adolescentes, crianças, adultos, de afronta, de desrespeito, de desonra. Hoje foi muito interessante que eu estava já preparando essa palavra, e nós estávamos indo para casa, depois que nós saímos aqui da escola, e aconteceu 3 coisas, que eu ainda falei para o Maurício, falei, tá vendo a irreverência? Você está vindo com o carro, é a sua preferência, o pedestre está no meio da rua, ele olha para você, se ele está correndo, ele desacelera, e fica te olhando. Como quem diz, vem? E nós passamos isso 3 vezes, daqui até a minha casa. Os jovens, aqui logo, estavam saindo da escola. Depois com um senhor de idade. E depois com uma mulher. Sabe o que nós estamos vivendo? O tempo do descaso. O tempo da indisciplina. O tempo da afronta. O tempo da falta de respeito. E nenhum não respeita o outro. E isso começa dentro da nossa casa. E nós precisamos aprender para que a bênção esteja sobre nós. Amém? Nós às vezes vemos que pais, eles não estão preocupados em colocar regras. Eles terceirizam o trabalho, eles acham que é muita dureza. Ai, está na hora do louvor, meu filho está sentado, tadinho, está com sono, está cansado. Ele trabalhou o dia inteiro, igual você? Ensine o seu filho a louvar. Ensine o seu filho a ter Bíblia para trazer para a igreja. Ensine o seu filho a orar. Ensine o seu filho a respeitar as pessoas mais velhas. É o mínimo que você tem que fazer como pai. E aqui a gente fica vendo, os pais não colocam limites. E aqui fala que se você castigar com a vara, você vai livrar a alma do seu filho do inferno. Você quer que o seu filho vá para o céu ou para o inferno, pai? Então... Só que primeiro você tem que ter uma postura de quem sabe o que está fazendo. E que está fazendo no temor do Senhor. E aqui eu vejo que nós vemos tantos livros, né? Educar não é uma tarefa fácil. Se fosse uma tarefa fácil, tem tanta gente que ganha até dinheiro com isso. Ensinando, a Super Nani, lembra da Super Nani?
Tem mãe aqui que acha que a pastora é a super nani, mais violenta. Eduque o seu filho, esse papel não é meu, é seu. O papel de fazer o seu filho parar de chorar é seu. O papel de colocar o seu filho no chão, que já sabe andar, é seu. Não é da igreja, não é da escola, não é da pastora, do pastor, é seu. Nós podemos te ajudar. E eu quero colocar alguns pontos aqui. Quero te fazer uma pergunta. Qual a idade certa para começar a corrigir? Diga assim, idade certa. Tem uma idade certa, pastora, para começar a corrigir meu filho, disciplinar, ensinar? Vamos lá, Provérbios 13, 24. Vamos começar a trabalhar nessa noite para que a gente tenha uma casa, uma família abençoada e filhos benditos no Senhor. E sem falar que está frio lá fora, né? Provérbios 13, 24. O que retém a vara, aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Diga comigo, cedo. Aí, tem uma idade para começar a correção? Ai, coitadinho do meu filho. Você falava isso, agora você está um pouquinho mais... O zóio azedo dela aguava, chorava de ter que danar com o Guilherme. Tem uma psicóloga, ela chama Betânia Dini, muito interessante a postura dela. Vou ler para vocês. Ela afirma que, diferente do que muitos pensam, até os bebês, viu, Felipe, já devem saber que há regras e limites. Bebês, viu? Eles devem saber, eles já percebem. Aí perguntaram para ela, qual a idade ideal para começar a corrigir? Ela disse, a idade ideal para se começar a disciplina é desde sempre. Nasceu? Pôs a carinha para fora? Eles já entendem quando está na barriga. A idade correta para começar a disciplinar é desde sempre. Diga assim, desde pequeno. Amém? Só que às vezes a gente vê que as pessoas não sabem, é lógico que nós temos uma maneira de aplicar a disciplina para cada faixa etária. Eu não vou conversar com uma criança de 6 anos como eu converso com um bebê de 1 ano. Tem diferença. Por que que eu estou dizendo isso? Às vezes nós pensamos assim, eu não sei lidar com o meu filho. Aprenda a lidar. O filho é de quem? Seu. O filho não é meu. O filho não é da babá. O filho não é da avó. O filho não é da tia. O filho é seu. Quem tem que aprender a lidar com o seu filho é você. Então a disciplina é assim. O próprio dia a dia tem rotinas e regras. Comece a colocar nisso. Ai, pastor, ai, não dou conta. Ai, canseira, ai, que preguiça. Fazer o filho foi gostoso. É a parte mais gostosa, né? Depois, pôr no mundo é bom para o homem, para a mulher não é. Né? Eles ficam tranquilinhos, né, quando a gente está grávida. Não precisa ficar nervosa. O Moisés não fala isso para você, o Maurício falava. Não precisa ficar nervosa, vai dar tudo certo. Não estava na barriga dele, estava na minha. Entrou pequenininha, era grande, tinha que sair, eu estava apavorada. É uma coisa terrível, você pensa assim, tem gente que fala, outro dia não sei quem que me falou assim, nossa, quando a gente tem neném, a gente nem fica tão desesperada, né? Parece que é uma coisa tão engraçada. Lógico que não fica. Tem que sair, vamos fazer logo. É assim. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos entender que os filhos são nossos. Às vezes a gente pensa assim, é criança ainda, não preciso corrigir, tem que esperar, pastor, ele ainda não entende. Ele sabe da birra, ele sabe da chilique, ele sabe chorar, ele sabe rolar no chão, então ele já entende. Diga assim, a idade certa é agora. Se você não aprendeu isso antes, a idade certa você já está atrasado, é agora. Vamos ver uma outra coisa, Provérbios 22, 6. Você está com uma cara ruim? Melhora a carinha, bem. Estou te dando dica para você prosperar. Provérbios 22, 6. Tem um porém aqui para que funcione. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda
quando for velho, não se desviará dele. Amém? Tem jeito de eu ensinar um caminho se eu não sei o caminho? Vou ensinar, ó, pra você ir lá para São Paulo, você tem que pegar, se eu não conheço. Então diga assim, eu tenho que ser exemplo. Amém, irmãos? Esse é um passo muito importante. Eu falo para meu filho não gritar, mas eu grito. Eu falo para meu filho não mentir, mas eu minto. Eu falo para meu filho não comer com a boca aberta, mas eu como. Eu falo para meu filho não desobedecer, mas eu desobedeço. E aí? Aqui fala que eu tenho que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, desde pequenininho. Mas como que eu vou ensinar uma coisa que eu não faço? Que autoridade eu vou ter sobre o meu filho se eu falo para ele fazer uma coisa que nem eu faço? Não tem autoridade nenhuma. Nós somos modelo. Eles copiam. Então isso é muito importante. Nós temos que dar o exemplo. Ai, mas como que eu faço? Eu não sou perfeito. Não precisa ser perfeito. Só que precisa ter caráter, postura, vigia, cuidado. Porque depois, quando ele fizer aquilo que você não queria que ele fizesse, você que ensinou com o seu exemplo, você vai entender que o peso vai vir sobre você. Deuteronômio 6:6. Vamos lá. Quero ser rápida para a gente orar. Estou tentando. Deuteronômio 6:6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Números, Deuteronômio. Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Diga assim, tempo de qualidade. Muito interessante que eu estava lendo uma psicóloga, essa é outra, chama Marinalva, e ela fala que um dos maiores problemas que ela tem no seu consultório, quando ela atende as mães, é a falta de disciplina e limite dos filhos, desde pequenos até adultos. Então eu quero falar com todos os pais aqui. A Bíblia fala que nós devemos inculcar a palavra aos nossos filhos. Para eu começar a falar, andando no caminho, assentado em casa, ao deitar e ao levantar, eu tenho que estar junto com o meu filho. Diga junto. E às vezes nós não estamos. Nós estamos tão preocupados em suprir o natural que nós não estamos junto com os nossos filhos. E essa psicóloga, ela comenta que tem pais que têm muito tempo, por exemplo, as mulheres que ficam em casa fazendo seus afazeres domésticos, mas as crianças ficam soltas, porque elas não param para dar atenção à criança. A gente ouve falar muito, a gente fala assim, tadinho do menino, vai pôr ele na escola, vai judiar. Não, você vai judiar se você ficar fazendo o serviço de casa e o menino lá solto fazendo o que quer, vendo televisão ou na internet. Aí você vai judiar. Então, essa questão da qualidade do tempo. Corre, corre do dia a dia. Vai, levanta, corre, dá banho, leva para a escola, busca. Às vezes eu não tenho 1 hora com o meu filho. Mas se eu tiver 1 hora, que ela seja de qualidade. Ensinando a palavra, dando um bom exemplo. Eu quero dar aqui um exemplo que eu sempre dou, vou repetir. Eu detesto ter que ficar repetindo, mas quando as pessoas não aprendem, nós temos que repetir. Tudo que você vê na televisão que seu filho não pode ver, você não pode ver. Ótimo termômetro. Ai, filho, vai para lá que isso você não pode ver. Então você também não pode ver. Porque se uma criança não pode ver, é porque não é coisa inocente, coisa boa, então eu não posso ver. E aqueles pais que brigam com o filho por causa do videogame, eu quero dizer para vocês, pais, cresçam, passou da hora. Videogame não é para o pai, é para o filho. E olhe lá, com muitas restrições. Nós, às vezes, não entendemos isso. E eu quero dizer uma coisa, a criança vai respeitar
o pai e a mãe quando ele conhece o pai e a mãe. Quando ele está junto com o pai e a mãe. Às vezes a criança fica com a tia, ou com a babá, ou com a avó o dia inteiro. E o pai e a mãe trabalhando. Ele tem mais vínculo com essa pessoa que fica o dia inteiro do que com você. Porque no tempo que você tem com ele, você não aproveita. Porque você está esgotado, nervoso, cansado. E nós precisamos ter esse tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade com o seu filho na igreja. O seu filho vê que você é uma pessoa temente a Deus. O seu filho vê que você é uma pessoa que tem postura. O seu filho vê que você é uma pessoa que, chova ou faça sol, está aqui e traz o seu filho com você. Que você é uma pessoa que não tem preguiça de levantar cedo no domingo para trazer seu filho na escola bíblica. Eu fico morrendo de dó dos adolescentes. Os jovens já estão sem vergonha, não vêm porque é sem vergonha. Que eles têm autonomia e não vêm. Por quê? Porque desde pequenininho o pai e a mãe não ensinaram. Eles estão tendo um estudo de Apocalipse fantástico no domingo de manhã, os adolescentes. Até eu queria participar. E os pais não trazem os adolescentes. Ou não vêm, ou vem e não traz. Ai, tadinho, estava cansado, ficou dormindo. Deixa ele dormindo. Porque depois ele vai dormir a eternidade no inferno. Você e ele. Porque Deus vai requerer o sangue dele de você. Nós às vezes somos duros com algumas coisas. E somos muito moles e permissivos com outras. Mas o nosso filho vai ter quanto tempo conosco? Ai, pastora, você acha que eu tenho o dia inteiro? Eu tenho 1 horinha. Aproveite essa hora para dar exemplo. Aproveite essa hora para dormir com ele, orar com ele, para ler a Bíblia com ele. Aproveite esse tempo para brincar com ele. Nem que depois você quase morre para levantar, senta no chão para brincar com o menino. Porque nós, às vezes, somos tão sisudos e depois jogamos a culpa na igreja, na escola, na sociedade, no governo. A culpa é sua. A culpa é sua do seu filho não ter um vínculo com você. A culpa é sua do seu filho não querer estar com você. Ah, não, ele prefere todas as outras coisas. Porque em vez de você dar atenção e tempo para ele, você dá tablet, você dá celular, você dá videogame, você dá todos os presentes. Isso não supre. Dedique tempo ao seu filho. Amém, irmãos? E tem uma outra coisa que nós estamos fazendo, que eu quero pegar com os irmãos, que até eu achei muito interessante, essa psicóloga falou. Ela disse assim: infelizmente o cuidado das crianças foi sendo terceirizado. E a compensação dos pais vem através de presentes, como brinquedos, celulares e tablets. Esse é o texto dela. E eu quero dizer que a função de educar o seu filho não é da escola, não é da igreja, não é do avô, não é da avó, não é do tio, não é da tia, não é do irmão, não é do parente. A obrigação de educar o seu filho é sua. Educar na presença de Deus, educar nos caminhos do Senhor. E aí ela fala isso, que com a falta de tempo, os pais estão fazendo isso. E depois eles falam: ah, essa escola não foi boa. Ah, essa igreja não é boa. Eu quero te dizer uma coisa. Nós temos dedicado a nossa vida há muitos anos a ensinar as crianças na igreja. Nós temos um trabalho com as crianças aqui na igreja, que eu vou te dizer com certeza, poucos lugares têm. Agora eu quero te perguntar, você corresponde a isso? Qual é a ajuda que você dá com isso? Desde pequenininhos, 1 ano, até os adolescentes, 15, 16, porque nós estamos revendo isso aí esses dias, que nós tivemos alguns problemas. Porque eles estão ficando muito imaturos, meninada, criança, que não cresce. Nós temos um trabalho específico com cada idade. Temos muitos professores. Talvez não tenha mais porque você não se dedica. Você só quer que cuidem do seu filho, mas você não quer ajudar. Porque você tem preguiça. E eu quero te perguntar, você tem feito a sua parte? A igreja tem feito a parte dela. A escola aqui tem feito a parte dela. E você tem feito a sua parte? Porque às vezes fala assim: nossa, eu nem conheço meu filho. Ele chega aqui na escola, ele fica quieto aqui. Nossa, aqui ele come. Aqui ele obedece.
Sim, porque ele tem exemplo, ele tem postura, ele tem oração, tanto na igreja como na escola. E eu quero te perguntar, você tem terceirizado a educação do seu filho? E o seu filho que já está mais velho? E o seu filho que foi para a faculdade? Eu falei para a Laís essa semana, conversava com ela, e falei para ela, porque ela está indo numa igreja lá, está indo. O povo não quer nem saber, ninguém quer saber de ninguém hoje em dia. E eu falei para ela, se for para ficar numa igreja ruim, e ficar ruim espiritualmente, eu prefiro que você não estude. Ela, mãe, misericórdia, você está doida? Eu falei, tô doida de vontade que você vá para o céu. Nós precisamos entender e fazer os nossos filhos entenderem o que é mais importante. Quem tem cuidado dos nossos filhos? Você que já tem filhos casados, mais velhos. Qual a sua postura? Qual a sua fala com eles? E agora eu quero me voltar para os filhos. Você, filho, que ainda é solteiro, que ainda está em casa, que ainda... Capeta, será? Deve ser. Hoje tinha um monte voando aqui. Eu mandei eles embora. Você que ainda depende dos seus pais. E você que não depende, mas ainda está ali na casa deles. Qual é o seu trato com eles? Qual é a sua submissão a eles? Qual é o seu respeito aos pais? Nós não temos esse costume mais. Honra você deve sempre aos pais. Bem na hora que você estiver casado, você velho, eles velhos, tem que ter honra. Agora eu quero te perguntar, qual tem sido o seu proceder dentro da sua família com relação a isso? Isso diz respeito ao relacionamento. Isso diz respeito à postura cristã. O que você tem ensinado? O seu filho chega com um brinquedo na mão ou uma Bíblia quando ele vem para a igreja? Tem gente que fala assim, eu não posso forçar o meu filho. Ele não quis, pode e deve forçar o seu filho. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Amém? Deus mente, irmãos. Deus cumpre todas as suas promessas. Agora, se você não vem, se você tem preguiça, se você não é correto, se você não tem comunhão com Deus, você não pode ter autoridade para arrastar seu filho junto com você. Seu filho fez alguma coisa errada? Corrija na hora. Seu filho desrespeitou alguém? Corrija na hora e faça pedir perdão. Ai, mas ele já está grande. Melhor ainda. Eu vou dizer uma coisa. É muito sério essa questão de falar que não pode bater em filho mais. Porque isso aí está criando delinquentes. Se nós fôssemos mais disciplinados e mais atentos à educação dos nossos filhos, a polícia não teria tanto trabalho. As escolas não teriam tanto problema. Estou errada? Quantos? E eu estava vendo uma reportagem, o Billy Graham, ele fazia um trabalho muito importante nas ruas nos Estados Unidos. E uma vez ele numa entrevista, ele comentou, ele falou, sabe o que é triste nisso tudo? Droga, prostituição, roubo, bandidos, que 80% dessas pessoas vieram de famílias cristãs. 80% desses meninos tiveram, às vezes, um pai crente. Pode dar errado, irmãos. Pode acontecer um caso ou outro, do pai e a mãe ser um exemplo e o filho escapar. Mas eu quero te dizer que a regra e a ordem de Deus e a promessa de Deus é que os nossos filhos seriam abençoados. Amém? Como o pastor abriu o culto aqui, quem chegou para ouvir. Nós não teremos filhos para calamidade. Nós não vamos construir casas para outro morar nela, porque o diabo vai roubar. Não, nós vamos construir e vamos usufruir. Nós vamos plantar vinhas, isso quer dizer do seu trabalho. Você vai trabalhar e vai usufruir do fruto do teu trabalho. É promessa. Deus mente, irmão. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
E nessa noite eu quero te perguntar, como está o seu relacionamento com seus filhos? Como está a educação, a disciplina com seus filhos? Quero te dar um conselho aqui, pai de crianças, adolescentes, jovens, até adultos. Mexe nas coisas dele. Vê se ele não está fumando maconha. Vê se ele não está prostituindo. Vê se ele não está se cortando. Mexe nas coisas dele. Se for preciso, dá um couro nele. Põe ele de castigo. Disciplina. Tira o que ele gosta. Isso não é ser ruim. Isso é ser bom. Isso é amar. Porque assim o seu filho vai virar alguma coisa. Só que antes de tudo isso, dê o exemplo. Faça direito a sua vida. Faça direito a sua vida com Deus. Faça direito a sua vida espiritual. Largue de ser preguiçoso. Às vezes nós somos complacentes demais com os nossos filhos. Você vai falar, olha, o seu filho está fazendo isso. O meu filhinho? Imagina, não acredito. Como que nós vamos ajudar você como igreja se você acha que seu filho é perfeito? Como nós vamos ajudar você como igreja se o seu filho engana você porque você é trouxa? Porque você não sabe o que está acontecendo na vida dele, porque você não tem contato com ele. Mexa mesmo, revira a bolsa, vê o que está acontecendo. Vigia, vai atrás, busca, leva. Não tenha medo. Ai, mas aí eu vou perder meu filho. Não, você vai ganhar o seu filho para você ir para o céu. Amém, irmãos? Quantas coisas nós evitaríamos se nós soubéssemos fazer isso? Somos preguiçosos, apáticos. Aí depois o filho começa a usar droga. Não sei o que aconteceu. Não sei por que aconteceu isso. Aconteceu porque você não deu exemplo e você foi permissivo. Aconteceu porque você não soube lidar com o seu filho na hora que ele deu um chilique. Porque você achou bonitinho. Você ficou com dó de disciplinar. Você achou que só dando bens materiais você supriria a necessidade do seu filho. Nós não somos mais abençoados como família, porque nós não educamos os nossos filhos no Senhor. Faça ele te respeitar, mas se dê o respeito. Faça ele fazer as coisas certas, mas faça você primeiro. E para a gente encerrar, eu quero que você abra Deuteronômio 28 comigo. Só pode subir. Nós estamos tendo uma juventude que não tem temor do Senhor, não tem respeito com os pais. Nós estamos vivendo uma época que os jovens não querem vir à igreja. Nós estamos vivendo um tempo que os jovens não se interessam por Deus. Nós estamos vivendo um tempo que os jovens estão no pecado, por isso a sua mente está cauterizada. A Bíblia fala que a iniquidade faria o amor de muitos, quase todos esfriar. Os jovens estão apáticos, os adolescentes estão apáticos. Nós ensinamos, ministramos, e as pessoas estão fazendo errado. Os adultos também. Você ensina que adultério é pecado, ele adultera. Você ensina que roubar é pecado, ele rouba. Você ensina que mentir é pecado, ele mente. E continua vindo à igreja e se portando como se fosse um santo, perfeito, lindo e ainda julgando os outros. É necessário que haja conserto, porque senão nós vamos ter morte na nossa casa. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quem quer bênção aqui, diga amém. Então presta atenção. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia! O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus.
o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Olha que interessante. Nós, às vezes, buscamos tanto a prosperidade, buscamos tanto a bênção, mas não buscamos o doador da bênção. Não buscamos obedecer aos mandamentos. E olha aqui no verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Sabe o que é isso? As pessoas vão ver que você serve um Deus poderoso. E medo de ti é respeito por você. Eles respeitarão você porque você tem um Deus poderoso. Porque você não teme mostrar que você mudou de vida. Porque você não teme mostrar que você é crente. Porque você não teme colocar a sua casa em ordem. Tudo que você fizer prosperará. Os seus filhos serão abençoados. A sua casa será abençoada. O seu trabalho será abençoado. A sua vida será abençoada com saúde e prosperidade. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres os seus mandamentos. É o que Deuteronômio diz. E depois para frente, leia na sua casa as maldições daquele que desobedece. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito comprido. As maldições. Eu não quero maldição para a minha vida. Podemos errar sim, irmãos. Podemos errar com os nossos filhos. Podemos errar na nossa família. Mas quando a gente vê que errou, tem que consertar logo. Não podemos deixar as coisas passarem. Ah, deu errado. Deu errado, conserta. Quer conselho? Estamos aqui. Só que as pessoas não vêm pedir conselho, vêm avisar. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque vem pedir conselho, às vezes até pede para disfarçar, mas aí você fala, não, ele faz sim. A bênção do Senhor não está vindo sobre a sua vida como você gostaria, por tudo isso aqui. Reveja seus princípios, reveja seus valores, reveja sua conduta, porque nós vamos orar hoje pelas famílias. Os que estão aqui e os que não estão. Mas é necessário que a gente conserte essa postura. Nós vamos dar alguns estudos sobre educação de filhos. Nós vamos dar alguns estudos sobre postura de filhos também. E postura do crente, porque nós estamos precisando aprender. E nessa noite, nós vamos ser libertos dessa maldição que está no nosso país e no mundo, de pessoas permissivas, de filhos arrogantes, pecadores contaminados, porque é necessário que a nossa casa seja santificada. Amém? Fique de pé, vamos orar.